E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anderson Fedel, dentista e cientista de dados, e hoje a gente vai trazer novamente um episódio totalmente gerado por inteligência artificial. Então quem conferiu o primeiro episódio deste podcast viu a nossa IA fazendo o episódio inteiro, eu não tive participação, e lá a gente comentava sobre o código de ética odontológico. Pois bem, dessa vez o tema que a gente escolheu foi o SB Brasil 2023. Para quem não sabe, o SB Brasil é um projeto, que conduz uma pesquisa a cada 10 anos e é, sem dúvida nenhuma, o maior levantamento sobre saúde bucal do país. O projeto, que teve início em 2020 e teve alguns percalços, porque a gente teve a pandemia e os lockdowns e acabou atrasando um bocado a liberação, na verdade a coleta e liberação dos resultados, e agora em 2025 a gente está vendo o resultado daquele projeto que começou em 2020. Pois bem, o relatório final já está disponível, a gente vai tentar deixar o link na descrição do relatório final, que tem mais de 500 páginas de informação, é muito completo, muito interessante, e aí não dava tempo para eu ler tudo isso e trazer aqui para vocês, então eu fiz o quê? Eu botei a IA para fazer a análise do relatório inteiro e produzir o episódio. A única diferença para o primeiro episódio que nós fizemos com o Código de Ética Odontológico é que dessa vez eu tive que checar as informações. Por quê? Com o Código de Ética Odontológico eu pude conferir o áudio e vi que as informações faziam algum sentido. Claro, tinha alguns pequenos equívocos ali, principalmente quando ele confundia um pouco a área odontológica com a área médica, mas nada que comprometesse tanto a qualidade de resultado. Porém, agora fazendo o episódio para o SB Brasil, a gente viu muita alucinação. Para quem ainda não conhece o termo, alucinação é quando a IA entrega uma informação de uma forma muito convincente, sendo que a informação é equivocada, errado não existe. E aí eu tive que ver todo o áudio gerado pela IA e fui um por um olhando os resultados, ou melhor, os números que ela trazia, conferindo para saber se tinha aquilo no relatório ou não. Então o que vocês vão conferir já já é o episódio gerado com as correções. Então cada número que você vê lá, ele tem no relatório de alguma forma, porque eu olhei lá e chequei, mas houveram vários números que simplesmente não existiam, infelizmente. E aí fica um alerta pra gente, quando a gente estiver usando essas ferramentas de IA, isso eu já abordei em outros episódios, é um tema recorrente nas minhas palestras, sempre cheque as informações na medida do possível. Porque a IA pode alucinar e o que é mais preocupante, você não vai saber quando isso vai acontecer. E aí, só para vocês terem uma dimensão, eu ouvindo o episódio inteiro, encontrei pelo menos 10 informações equivocadas, porcentagens que não existiam. Tinha umas horas que ele fazia alguma dedução equivocada, principalmente quando ele comparava regiões. Então a gente apagou toda essa parte e aí a gente selecionou só aquilo que tinha algum embasamento no documento original ou que ele fazia alguma dedução que fazia sentido de acordo com os dados. Então, sem mais delongas, vou deixar vocês com o episódio. Lembre-se que ele, a partir de agora, vai ser gerado com IA. Obviamente, as vozes são diferentes, não é a minha voz. Como aconteceu da outra vez, vai ter uns momentos que ele vai confundir um pouquinho o inglês com o português, mas é pouco, não é muita coisa. Principalmente quando ele fala números, descrição de números. Mas, no geral, o resultado é bem interessante. Principalmente para quem não tem dimensão do que é o SB Brasil, que ele abordou, vai dar para ter uma noção geral, um panorama sobre o que foi a pesquisa e os dados que ela trouxe. Certo? E aí, pessoal, não vou me estender muito, quero deixar com vocês para conferir esse episódio gerado com IA. E bora lá! E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Preparado! Hoje a gente vai mergulhar num mar de dados, hein? É isso aí. A gente vai desvendar os segredos da saúde bucal dos brasileiros, pessoal. Exatamente. Nossa expedição de hoje se baseia na Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, a SB Brasil 2023. É isso aí, essa pesquisa é super importante.
Ela dá pra gente um panorama completo, né? Completíssimo. De como anda a saúde bucal em todas as regiões do país. Isso. É como se a gente tivesse um mapa, né? Um mapa detalhado. Tá traçando tudo, desde cáries, Uhum. até o uso de próteses, Passando por todas as idades. em todas as regiões do Brasil. E o legal é que a gente vai comparar, né? Os resultados com as pesquisas anteriores. De 2003 e 2010. Isso. Para entender como é que a saúde bucal dos brasileiros evoluiu. Principalmente depois do programa Brasil Solidente, né? É. Imagina as mudanças que a gente vai encontrar. Muita coisa, né? Com certeza. Mas antes da gente se jogar nos resultados, Hum. vamos entender como essa pesquisa gigante foi feita, né? É. Eles percorreram os 27 estados brasileiros, tanto nas capitais quanto no interior, Isso. para entrevistar e examinar pessoas de várias idades. 5, 12, 59 35 for 44. e 65 a 74 anos. Quanta gente. É um desafio enorme, né? É um desafio. Para garantir que a pesquisa fosse representativa. Aham. Eles usaram uma metodologia super rigorosa. Com um planejamento amostral bem complexo. E um sistema de coleta de dados detalhado. Nossa. As equipes visitaram as casas, entrevistaram os moradores e realizaram exames bucais. E para garantir que os dados fossem precisos. A pesquisa contou com um time enorme de profissionais, né? Professores, alunos. E até um comitê assessor. Eles treinaram e calibraram os examinadores Ah. para que todos seguissem os mesmos critérios, né? É como se fosse um grande trabalho em equipe, né? Sem dúvida. E não podemos esquecer das referências regionais, né? Figuras importantíssimas, né? Com certeza. Para coordenar o trabalho em cada região. Isso. Garantindo que a coleta de dados fosse consistente, né? Em todo o país. Elas organizaram os treinamentos, monitoraram o trabalho de campo Uhum. e até ajudaram a solucionar problemas que surgiram durante o processo. Impressionante, né? Cuidado com cada detalhe. E mesmo com todo esse planejamento. Alcançar uma alta taxa de resposta numa pesquisa desse tamanho não é fácil. Não é fácil. As equipes tiveram que lidar com recusas, casas vazias, pessoas que não estavam em casa, Com certeza. com certeza. Mas eles usaram diversas estratégias para contornar esses desafios. Tiveram até equipes de força-tarefa para ajudar, né? Nos locais onde a coleta estava mais lenta. Principalmente em algumas capitais. Que bacana. E todo esse esforço valeu a pena, né? Valeu a pena? Porque os resultados são super relevantes Aham. para a gente entender a situação da saúde bucal no Brasil. Então vamos começar a desvendar os principais achados. Isso. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a redução na taxa de cáries, né? Especialmente entre os adolescentes. Você lembra como era em 2003 e 2010? Lembram? A queda é notável. Em 2023, quase metade dos adolescentes de 12 anos estavam livres de cáries. Nossa. Isso sugere que as medidas de prevenção, como a fluoretação da água, né? E o uso de creme dental com flúor estão realmente fazendo diferença. É legal. É animador ver esses esforços dando frutos, principalmente entre os jovens. Que ótima notícia. E o índice CPOD, O CPOD. que mede a quantidade de dentes cariados, perdidos e obturados. Não continua diminuindo, né? Continua. Para quem não está familiarizado, né? O CPOD é um indicador importante, usado pelos dentistas para avaliar a saúde bucal de uma população. E a boa notícia? É que ele está em queda desde 1986. Nossa. Desde 1986. Que legal. Essa tendência de queda no índice CPOD demonstra um avanço significativo na saúde bucal da população brasileira. Mas, mesmo com essa redução, né, a gente ainda tem um número considerável de adolescentes com cáries não tratadas. A pesquisa revelou que 36,85% dos jovens de 12 anos, né, Nossa. tinham pelo menos um dente permanente com cáries sem tratamento. Quase 37% dos adolescentes, né? Cáries Cáries não tratadas. Me preocupa um pouco. Quais as consequências de não tratar essas cáries logo cedo? Olha, a falta de tratamento pode levar a problemas mais sérios, né? Como dor de dente, infecções e até a perda do dente. Nossa! A pesquisa mostrou que 16,97% dos adolescentes, né, relataram ter sentido dor de dente nos 6 meses anteriores à pesquisa. Nossa. E quando a gente compara com os adultos de 35 a 44 anos, esse número sobe para 23,21%. É muita gente. Muita gente. É como se a gente estivesse carregando uma bomba relógio na boca, né? E o que pode estar por trás dessa dor de dente toda? Olha, as causas podem ser diversas. Mas cáries, né? Doenças periodontais
e problemas de oclusão dentária. Oclusão? Que basicamente é quando os dentes não se encaixam direito. São entre as mais comuns. Mas e a saúde periodontal? Como anda a saúde das gengivas dos brasileiros? Bem, a pesquisa revelou que a doença periodontal é bastante prevalente entre os adultos. Então, para nossos ouvintes, né? A doença periodontal afeta a gengiva e as estruturas que sustentam os dentes. Certo. A doença periodontal, se não tratada, né? Pode levar à perda dos dentes. E quais são os principais fatores de risco para a doença periodontal? Os principais vilões são a má higiene bucal, o tabagismo, o diabetes e o estresse. Manter uma boa higiene bucal, né? Escovando os dentes e usando fio dental diariamente, né? É fundamental para prevenir a doença periodontal. Visitar o dentista regularmente para limpezas e exames também é essencial. E a pesquisa também nos trouxe dados sobre o uso de próteses dentárias, né? Sim. É como se os dentes fossem contando a história da nossa saúde bucal ao longo da vida, né? Exatamente. Cuidar dos dentes desde cedo é o melhor presente que você pode dar para o seu futuro. É verdade. Falando em presente, a pesquisa também investigou a autopercepção da saúde bucal, né? Ou seja, o que os brasileiros acham da saúde dos seus próprios dentes. E essa parte é super interessante. Porque ela mostra que a percepção das pessoas sobre a sua saúde bucal nem sempre bate com a realidade. Parece que a galera tá se sentindo confiante, né? Seu sorriso. Mas, e aí, essa percepção positiva se confirma nos exames clínicos. É aí que a porca torce o rabo. Apesar da alta taxa de autopercepção positiva, né? 36,85% dos adolescentes de 12 anos apresentam pelo menos um dente permanente com cárie não tratada. Caramba. Ou seja, muitos adolescentes podem estar com problemas bucais sem nem saber. A gente viu que esse número é alto mesmo, né? Ou se a gente achasse que tá tudo bem. Mas, na verdade, tem um probleminha escondido ali. Isso. Esperando pra dar dor de cabeça. Exatamente. Parece que a gente precisa se olhar no espelho com mais cuidado, né? Ou melhor, marcar uma consulta com o dentista. Isso. Mas falando em dentista, a pesquisa também investigou a procura por serviços odontológicos, né? Sim. E por isso é tão importante trabalhar a educação em saúde bucal desde a infância. Para que as crianças e adolescentes entendam a importância de cuidar dos dentes e da gengiva. Faz todo sentido. A gente precisa ensinar a molecada a amar seus dentes desde cedo. A pesquisa mostra que a procura por serviços odontológicos é maior entre os adultos, né? E qual tipo de serviço mais procurado? Público, privado ou convênio. Entre os adultos de 35 a 44 anos, o serviço público foi o mais procurado, seguido pelo serviço privado e pelo convênio. Já entre os idosos de 65 a 74 anos, o serviço privado foi o mais procurado, seguido pelo serviço público e pelo convênio. Interessante como essa procura varia entre as faixas etárias, né? Mas será que essa diferença tem a ver com o acesso aos diferentes tipos de serviço? Com certeza. O acesso aos serviços de saúde, né, tanto público quanto privado, é um fator determinante na procura por atendimento odontológico. A gente sabe que a realidade do acesso à saúde no Brasil ainda é bem complexa, né? E a prevenção? O que a gente pode fazer para evitar problemas bucais e manter um sorriso saudável? Olha, a prevenção é a chave para uma boa saúde bucal. Ela começa com hábitos simples, né? Como escovar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia, usar fio dental diariamente e evitar o consumo excessivo de açúcar. Verdade. Com dicas básicas, né? Mas que fazem toda a diferença. Parece que a gente sempre volta pro básico quando o assunto é saúde, né? Com certeza. E além dessas medidas, né? É fundamental visitar o dentista regularmente, né? Para fazer limpezas, exames e receber orientações personalizadas. A frequência ideal é a cada 6 meses. Mas pode variar de acordo com as necessidades de cada pessoa. É verdade. E quais são os outros fatores que podem influenciar a saúde bucal? Olha, além da higiene bucal e da alimentação, né? A tabagismo, o consumo de álcool, o estresse e algumas doenças, como o diabetes, também podem impactar a saúde da sua boca. Esses fatores podem aumentar o risco de problemas bucais, né? Isso. Como cárie, doença periodontal e até câncer de boca. Exatamente. É importante ficar de olho nesses fatores e adotar hábitos de vida saudáveis, né? Para proteger a saúde bucal e a saúde geral. E a pesquisa também investigou o impacto da saúde bucal na qualidade de vida, né? Sim. O que ela revelou sobre essa relação? A pesquisa mostrou que problemas bucais podem afetar significativamente a qualidade de vida, levando a dor, dificuldade para mastigar, problemas na fala, constrangimento
e baixa autoestima. Puxa, realmente a saúde bucal impacta muito mais do que a gente imagina, né? Vai além da estética, né? Influenciando o nosso bem-estar físico, emocional e social. Com certeza. E a SP Brasil 2023, né? Reforça a importância de cuidar da saúde bucal em todas as fases da vida, para ter um sorriso saudável e uma vida mais plena. E por falar em SP Brasil 2023, que então a gente recapitular os principais aprendizados. Vamos lá. Dessa nossa imersão nos dados da pesquisa. Afinal, já vimos bastante coisa até agora, né? Vimos bastante coisa. Vimos que a cárie dentária, embora em declínio, né? Ainda é um problema frequente no Brasil, afetando desde crianças até adultos. A doença periodontal também é uma preocupação, com alta prevalência de sangramento gengival em todas as faixas etárias. E não podemos esquecer da questão do acesso aos serviços odontológicos, né? Isso. Que ainda é desigual no Brasil. Vimos também que, às vezes, né, a gente acha que tá tudo bem com a nossa saúde bucal. Mas a realidade pode ser bem diferente. Por isso, visitar o dentista regularmente é fundamental. Isso aí. E para fechar com chave de ouro, aprendemos que a prevenção é a melhor amiga de um sorriso saudável. É isso aí. Hábitos simples, como uma boa higiene bucal e uma alimentação balanceada, podem fazer toda a diferença. Com certeza. É isso aí. Cuidar da saúde bucal é investir na nossa qualidade de vida e bem-estar. Sem dúvida. Mas calma, a gente ainda não terminou nossa expedição. É isso aí. Tem muito mais informação legal para a gente explorar na SB Brasil 2023. Fiquem ligados, porque na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai desvendar os mistérios dos traumatismos dentários. Analisar o uso de próteses entre os idosos e descobrir as diferenças regionais na saúde bucal dos brasileiros. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Olha, uma coisa bem interessante. Eu inseri esse áudio para mostrar que a IA faz, inclusive, pausas e sessões dentro do episódio gerado. Isso é bem interessante, né? Não foi uma configuração que eu escolhi, ele fez isso por padrão. E me pareceu que ela entende que o assunto é muito extenso e talvez tenha muitos tópicos e, por isso, merecia essa divisão. Né? Então, interessante, fica só mesmo essa consideração e para vocês desenjoarem um pouco das vozes de IA, ficarem um pouquinho aqui com a minha voz, mas não se preocupem, vamos continuar com o episódio gerado. Até já já. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte da nossa imersão na SB Brasil 2023. Na primeira parte, a gente explorou a situação das cáries, da doença periodontal e do acesso aos serviços odontológicos. É verdade. E agora preparem-se porque a gente vai desvendar um novo mistério, os traumatismos dentários. Traumatismos dentários. Nossa, isso me lembra daqueles tombos de bicicleta na infância. Mas falando sério, qual é a real situação dos traumatismos dentários no Brasil? A pesquisa revelou que, entre os adolescentes de 12 anos, 13,76% relataram ter sofrido algum tipo de trauma dos dentes. Mas ainda me pergunto, quais são os tipos de trauma mais comuns? Quebra de dente e dente mole. O que mais? As fraturas de esmalte e dentina são as campeãs, né? Acontece quando o dente quebra ou lasca. Mas a pesquisa também registrou casos mais graves, como fraturas que atingem a polpa do dente, que podem exigir tratamento de canal e até perda de dentes por trauma. Esses casos mais sérios me preocupam. O que a gente pode fazer para prevenir esses acidentes? Principalmente entre as crianças e adolescentes, que são mais agitados, né? A conscientização é a chave. A gente precisa alertar os pais, professores, a comunidade em geral sobre os riscos e as medidas de prevenção. O uso de equipamentos de proteção em atividades esportivas e recreativas, por exemplo, faz toda a diferença. Faz todo sentido. Capacete e protetor bom. Tudo em nome de um sorriso saudável. Mas agora, vamos mudar um pouco o foco e falar sobre a saúde bucal dos idosos. E quais são os tipos de próteses mais utilizados? A famosa dentadura ainda está na moda. A prótese total removível, popular dentadura, ainda é a mais comum entre os idosos. Regiões com menor acesso a serviços odontológicos podem ter uma maior prevalência de perda de dentes e, consequentemente, maior necessidade de próteses, né? Exatamente. As próteses são importantes para devolver a função mastigatória, a estética e a autoestima dos idosos. Mas o ideal é sempre prevenir a perda de dentes, investindo em cuidados preventivos ao longo da vida. É verdade. E pesquisa também avaliou a saúde periodontal dos idosos, certo? Como anda a saúde das gengivas nessa faixa etária. A doença periodontal, infelizmente, também é bastante comum entre os idosos. Me pergunto, mas e a autopercepção da saúde bucal entre os idosos?
o que eles acham da saúde dos seus próprios dentes. A pesquisa mostrou que a maioria dos idosos avalia sua saúde bucal como boa ou muito boa, mesmo com alta prevalência de problemas bucais. E essa diferença entre a percepção e a realidade clínica é algo que a gente já observou em outras faixas etárias também. Parece que, de modo geral, a gente tende a ser otimista quando se trata da nossa saúde bucal, né? Mas será que esse otimismo pode ser um problema? Pode ser um problema se ele nos impedir de procurar ajuda profissional quando necessário. É importante lembrar que a saúde bucal é fundamental em todas as fases da vida, em que cuidar dos dentes da gengiva deve ser um hábito diário, desde a infância até a velhice. Com certeza. A gente precisa se conscientizar de que a saúde bucal não é um luxo, mas sim uma necessidade básica para uma vida mais saudável e feliz. Exatamente. E a SB Brasil 2023 nos mostra que, apesar de termos avançado em alguns aspectos, como a redução na prevalência de cáries e traumatismos dentários, a gente ainda tem muito trabalho pela frente para garantir uma saúde bucal de qualidade para todos os brasileiros em todas as idades. E para entender melhor esse cenário, vamos agora mergulhar nas diferenças regionais na saúde bucal dos brasileiros. A pesquisa nos traz dados fascinantes sobre como os hábitos, o acesso aos serviços e as condições de vida variam de uma região para outra, influenciando diretamente a saúde bucal da população. Preparem-se para uma viagem pelo Brasil, explorando os desafios e as conquistas da saúde bucal em cada canto do país. E aí, vamos embarcar nessa aventura. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai desvendar os segredos da saúde bucal nas diferentes regiões do Brasil. Até já! E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo na SP Brasil 2023. Nas partes anteriores, a gente explorou as cáries, a doença periodontal, os traumatismos dentários e até o uso de próteses. Mas agora, preparem seus mapas, porque a gente vai embarcar numa expedição pelas diferentes regiões do Brasil para desvendar como anda a saúde bucal em cada canto do país. E preparem-se para se surpreender. A pesquisa revela diferenças fascinantes entre as regiões, mostrando como os hábitos, o acesso aos serviços de saúde e as condições de vida influenciam diretamente a saúde bucal da população. Nossa, já tô curiosa. Por onde a gente começa essa aventura? Que tal a gente começar pelo norte do país? Norte! A região amazônica, com sua rica diversidade cultural e seus desafios geográficos, apresenta um cenário singular em relação à saúde bucal. A pesquisa mostra que a prevalência de cárie entre as crianças de 5 anos no norte é a mais alta do Brasil. A gente observa que no norte o acesso à água fluoretada e aos serviços odontológicos ainda é limitado em algumas áreas, especialmente nas comunidades ribeirinhas e indígenas. Esses fatores, somados a hábitos alimentares, podem contribuir para a maior prevalência de cárie na região. Entendi. É como se a geografia e as condições de vida moldassem o sorriso das pessoas, né? Realmente a saúde bucal está diretamente ligada às condições de vida das pessoas. A pesquisa aponta que a procura por serviços odontológicos no Centro-Oeste aumentou significativamente nos últimos anos, o que pode indicar uma maior conscientização da população sobre a importância da saúde bucal. Que bom saber que a população do Centro-Oeste está buscando mais cuidados com a saúde bucal. Mas e a região Sudeste, a mais populosa e desenvolvida do país? O que a pesquisa revela? Com certeza. As desigualdades sociais também se refletem na saúde bucal e mesmo no Sudeste a gente observa diferenças significativas entre os grupos socioeconômicos. As populações mais vulneráveis, como as que vivem em periferias e áreas rurais, ainda enfrentam barreiras no acesso a serviços odontológicos e à informação sobre saúde bucal. É verdade. As desigualdades sociais deixam marcas em todos os aspectos da vida, inclusive no sorriso das pessoas. E para finalizar nossa viagem, vamos desembarcar na região sul, conhecida por sua forte influência europeia e seus indicadores sociais mais elevados. O que a pesquisa nos conta sobre a saúde bucal dos sulistas? A região sul, com seus costumes e sua organização social, apresenta indicadores de saúde bucal bastante positivos. Cuidar da saúde bucal é um compromisso que a gente precisa assumir em todas as fases da vida, em qualquer lugar do Brasil. E a SB Brasil 2023 nos dá um mapa detalhado para a gente entender os desafios e as conquistas da saúde bucal no nosso país. Com certeza. A pesquisa é um instrumento fundamental para a formulação de políticas públicas eficazes e para a conscientização da população sobre a importância da saúde bucal. Afinal, um sorriso saudável é um direito de todos os brasileiros. Concordo plenamente. Cuidar do sorriso é cuidar da saúde, da autoestima e da qualidade de vida. E que tal a gente recapitular os principais aprendizados dessa nossa expedição pela saúde bucal no Brasil? Vamos lá. Vimos que a cárie ainda é um problema principalmente entre as crianças do Norte. Que a perda de dentes afeta muitos idosos no Nordeste. Que a procura por serviços odontológicos está aumentando no Centro-Oeste. Que o Sudeste tem indicadores mais favoráveis, mas ainda enfrenta desigualdades. E que os sulistas estão confiantes com seus sorrisos, mas precisam manter os cuidados em dia. É isso aí. A SB Brasil 2023 nos mostra que a saúde bucal no Brasil é um mosaico de realidades com desafios e conquistas em cada região.
E que a gente precisa continuar trabalhando para garantir que todos os brasileiros tenham acesso a um sorriso saudável e feliz. E que essa jornada em busca de um sorriso mais saudável continue inspirando cada um de vocês. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido essa expedição pela saúde bucal no Brasil. A gente se encontra no próximo mergulho profundo, explorando novos temas e desvendando mais mistérios. Até lá. E é isso, pessoal. O que vocês acharam? Deu para notar que em alguns momentos, inclusive, as vozes se alteram. Até teoricamente era para ser 2 hosts, né? Um homem e uma mulher. E tem uma hora que a gente tem a impressão de que mudou a voz de um dos homens. Isso é coisa da IA, eu não pedi nada disso. E mais uma vez, talvez isso se relacione com o fenômeno de alucinação de alguma forma. Mas o que fica de importante, né, com essa coisa toda é a forma como está mudando de consumir conteúdo. Olha bem, o relatório tem coisa de 500 páginas, certo? Então, humanamente impossível que você consiga consumir isso de forma rápida. Então, a gente bota ali para uma IA gerar um podcast, e aí um podcast de 20 minutos vai dar uma boa dimensão do que trata o documento. Preocupações, é o que a gente já comentou. Infelizmente, ela alucinou muito nesse caso, e a gente não pode confiar, né? E isso é uma pena. Se nesse estágio atual a gente não pode confiar, vai ter que ficar sempre conferindo. E aí, só lembrando, a ferramenta que a gente usa para fazer o podcast é o Google Notebook LM. A gente já fez um episódio só sobre ele. E uma das qualidades que ele apresenta é que quando a gente faz o estudo, ele mostra a fonte da informação e onde ela está inserida nos documentos. Porém, eu acredito que seja uma questão de formatação do PDF que tem um relatório. Ele não encontrou bem, então na minha experiência, né, vocês podem reproduzir, vou tentar deixar o link para o relatório final na descrição do episódio. Você pode abrir lá o Google Notebook LM, fornece esse documento como fonte de informação e faz perguntas. A minha experiência é que ele não deu muito bem a referência, né? Então, por exemplo, quando eu queria a informação relativa a algum dado, ele não me retornava a linha, por exemplo, a página de onde ela estava inserida no documento. E aí eu acho que foi um erro mesmo de formatação, um bug, como se chama, do sistema. Né? Então é uma pena, porque aí a gente não consegue confiar totalmente, mas né, pelo estágio de andamento das coisas é bem razoável prever que isso tudo vai ser consertado, né? As equipes de desenvolvimento vão trabalhar melhor na ferramenta e ela vai ficar mais confiável. E aí a gente vai ver o que é que o futuro nos reserva. Mas pensa bem, né? O conceito, né, nos traz uma nova forma de consumir informação que é interessantíssima. E a gente consegue ter visões gerais de documentos extensos de uma forma muito rápida. E claro, à medida que você quer se aprofundar, você vai lá e consome o arquivo in natura, né? Então, assim, não é que a gente não vai mais usar a fonte original nunca mais vai usar um documento como ele é. Não é isso, é uma extensão de capacidades, né? Você dá uma visão geral, e aí vai selecionando aquilo que é mais importante ou que chama mais atenção, e aí você clica lá, e a ideia era que fosse assim, você clica no link de informação e ele te traz onde está inserida essa informação, aquele dado no documento original. Essa é a ideia. Mas o que vocês acharam? Fica aqui o convite para testar esse tipo de ferramenta e para quem ainda não se acostumou a incorporar a IA nas suas rotinas, passar a incorporar, porque ao que tudo indica, é uma tendência inevitável. E é isso, pessoal. A ideia hoje era trazer o conteúdo feito pela IA e eu entrar apenas como comentários adicionais. E eu acho que já deu para ter uma boa noção do que é o SB Brasil 2023. Fica o convite também para baixar no link e conferir o documento. É muito interessante, é muito rico. E a gente queria fazer essa contribuição, né, de deixar esse documento tão rico de alguma forma disponível via podcast. Por hoje é só, pessoal, e fica aí com a gente até o próximo episódio, que vai trazer um conteúdo muito bacana também. Não vou dar spoiler, mas posso dizer que vai ser mais uma vez uma forma de usar a IA a nosso favor e que ela traga conteúdo e gere conteúdo confiável e que possamos usufruir sem preocupação com a qualidade das informações. Até a próxima, pessoal, e até mais!